Hoje, abençoando a presença de cada um de nós aqui na nossa casa, recebendo com muito carinho, muita fé no coração, para mais uma noite de estudo na nossa casa. Hoje nós teremos o prazer de escutar a nossa irmã Vera Breve para falar do tema orgulho e a humildade. E nós vamos às duas vidas, todos, alguns carinhos, mas alguém chegando pela primeira vez na casa hoje. Então, mesmo aqueles que quiserem tirar alguma dúvida, Tomás, mesmo aqueles que quiserem tirar alguma dúvida, melhorou? Mesmo aqueles que quiserem tirar alguma dúvida, estamos sempre à disposição, tá? Para a nossa casa, a qualquer momento a gente está pronto para tirar alguma dúvida. Hoje, para iniciar, nós vamos fazer agora um preparo do livro Contos Destes de Outra Vida, estou aqui no nosso Chico Xavier e o irmão X, Então fala assim, posições. Há algum tempo, longo tempo, compareceram no tribunal divino dois homens recém-chegados da terra. Um trazia sinal na muleta e se apoiava. Outro mostrava as marcas da coroa que lhe havia adornado a cabeça. Fariam prova de humildade para voltarem ao mundo ou seguirem a mim. Postos um a um na balança, o primeiro acusou o enorme peso. Era ainda presa fácil de lutas inferiores, parecendo um balão cativo. O segundo, no entanto, revelava grande leveza, poderia viajar em demanda de ensinos. Inconformado com tudo, diz o primeiro: olha a justiça divina. Fui mendigo, paupérrimo, quanto ele, indicando o outro. Enquanto ele era rei, passei fome, ao passo que muitas vezes ouvi um banquete lá, esmolava na rua, avistando na carruagem. Conhecia a nudez, reparando sobre o manto dourado, como seria um. Vivia entre os últimos, ao passo que ele sempre aparecia como primeiro entre os primeiros. Outro baixou a cabeça humilhado em silêncio. Mas o amigo sereno, que representava o Senhor, falou persuasivo: viste uma mesa farta, mas não me percebeis em sacrifício ao comer por obrigação. Notaste que carne, entretanto não me observaste o coração agoniado de dor ante o problema dos súditos a que devia assistência. Pitaste sobre o dourado manto nos dias de júbilo popular. Todavia não me contemplaste as chagas do sofrimento moral diante das questões que são números. Conheceste entre os maiorais da terra. Entretanto, não sabes quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia gravados no peito, embora fosse obrigado ao seu rumo. Além disso, na posição do soberano, podia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou ninguém, prejudicar e não prejudicou, desertar e não desertou. Na situação de mendigo, não foste lançado a semelhante problema da tentação. Diante de comparar com Cristo, o ex-monarca recebeu o passaporte para a ascensão sublime. Sozinho e em lágrimas, perguntou o ex-mendigo: o ministro Angélico abraçou, sensibilizado, informou: agora renascerás na terra e serás também livre. Lição, Então vamos preparar o nosso ambiente melhor ainda do que ele já está, harmonizado pelos nossos amigos espirituais, previamente estiver aqui, participando, cada ambiente nosso para que está. Vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, a nossa mãe querida, ao nosso Pai divino, misericordioso, a todos os nossos mentores da nossa casa, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo,
aqui essa oportunidade de esclarecimento, de entendimento, de muita educação para os nossos mentes, nossos corações aflitos em conhecer cada vez melhor o caminho que leva até Altíssimo. Que aprendamos esse caminho, possamos trilhá-lo na tua paz, na tua família, e com o teu amor presente em nossas vidas, nossos corações, junto a todos os nossos semelhantes que estão conosco nessa vida. Muito obrigado, assim, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Ilumine a todos que estão aqui, abençoando cada família, cada membro, e que possamos ter uma noite muito proveitosa. Assim desejamos nossa irmã Vera, uma noite de muito esclarecimento para todos nós, que o Senhor mentor possa auxiliar nessa tarefa. Graças a Deus. Então, vou falar para a nossa irmã Vera. Uma boa noite, queridos amigos. Boa noite. Eu quero dizer a minha alegria de estar aqui reunidos, né? Estamos reunidos e da alegria que se tem ao poder estudar, refletir, analisar essa doutrina que tanta luz, tanto nos traz conhecimentos para que nós possamos a cada dia melhorarmos, né? E alçarmos voos maiores em termos espirituais. Sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações, não é? Nós estamos no planeta adequado ao nosso desenvolvimento e praticamente impossível a gente viver nesse planeta passando por todos os problemas pelos quais estamos vivenciando, né? E vivenciamos agora há algum tempo atrás, essa retorno agora à vida normal, né? Depois de tudo que nós passamos, as experiências, né? Que todos nós estávamos envolvidos. Então, nós temos certeza que estamos amadurecendo, não é? E como espíritos imortais, esse é o processo. Passamos por momentos necessários, todos nós passamos por situações necessárias ao nosso aprimoramento, ao nosso progresso espiritual, porque somos espíritos imortais, não é? Estamos por aqui, passando pelas experiências necessárias e depois retornamos, não é? E o nosso tema de estudo hoje é orgulho e a humildade. O tema é bastante interessante. Então, esse capítulo, esse estudo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 11 do Evangelho. O Espírito que nos trouxe essa comunicação foi La Kardec, em Constantina, na Argélia, em 1853. Então, naquela fase que a espiritualidade estava vindo trazer as mensagens, né, os médiuns em diferentes pontos do planeta estavam recebendo as mensagens, e depois Kardec conseguiu reunir essas mensagens e colocar tudo, né, codificar tudo no livro, no Evangelho, nesse caso aqui. Então, o Espírito, ele disse o seguinte, ele começou dizendo o seguinte na mesa lá de reunião espiritual: que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Quer dizer, nós estamos precisando, isso foi uma mensagem trazida lá em 1863. Quando nós nos posicionamos como aprendizes do Evangelho, nós vamos perceber que essas mensagens, embora tenha sido há um século atrás, né, elas estão atualíssimas. Nós precisamos o tempo inteiro estarmos nos relembrando o Evangelho de Jesus, trazidos há 2000 e poucos anos atrás, para que nós possamos não sair da trilha, não sair do nosso caminho, que é o caminho do progresso espiritual, não é? Então, existe essa necessidade do espírito da alimentação espiritual, não é? Precisamos cuidar do corpo e do espírito, não é isso? Então, o Espírito então nos traz essa mensagem
1:9. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Deus dá a missão para os pobres de espírito que habitaram a terra para vir nos estabelecer. Então, a espiritualidade, aqueles que já passaram pelas mesmas situações que nós, encarnados, eles vêm, já tem algum conhecimento, algum progresso espiritual, eles vêm sempre, até hoje, não é? Nas reuniões mediúnicas que acontecem em casas espíritas, né? Ou de outra forma, eles vêm trazendo os ensinamentos que nós precisamos para nos fortalecer e para nos encorajar a seguir sempre, com muita fé, coragem e resignação diante das dificuldades que todos nós enfrentamos. Faz parte do nosso planeta, não é? Que é o planeta próprio, para que nós possamos aprender, evoluir. E aí ele continua. Deus dá a missão para os pobres de espírito que habitaram a terra para vir nos esclarecer. Quer dizer, a espiritualidade vindo sempre trazendo os ensinamentos que nós precisamos, dentro da escala evolutiva que nós estamos, de acordo com o nível de entendimento de cada um. Porque coisas que nós ainda não conseguimos compreender. Estamos ainda vivenciando aqui um mundo de provas e expiações, não é? Passando de regeneração. Estamos melhorando, mas vamos nessa caminhada aí. Somos agradecidos, a espiritualidade continua, né? Somos agradecidos em poder ajudar ao vosso aperfeiçoamento. Quer dizer, nós não podemos jamais esquecer que a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, nós estamos aqui aprendendo a conviver com os nossos irmãos, aprendendo a sermos pessoas melhores, né? Aprendendo a fazer do nosso meio um meio melhor de convivência, aceitando os nossos companheiros, cada um diferente, né? Com as suas opiniões, com o seu modo de ser, aceitando os diferentes como normal, né? E amando o próximo como está no Evangelho, amando o próximo como si mesmo, aceitando as duas diferentes. Então ele continua, somos agradecidos em poder ajudar ao vosso aperfeiçoamento. Na espiritualidade, o que eles querem? Qual é a alegria de um espírito evoluído? É vir aqui nos trazer o conhecimento que nós precisamos para evoluir. E o mais evoluído de todos, Jesus. Ele veio, 2000 anos atrás, e trouxe tudo aquilo que nós precisávamos. Tudo que está sendo ensinado hoje, simplesmente é o que Jesus já trouxe. Só que com conhecimento digamos assim, com mais esclarecimento, porque nós já passamos aí vários processos, há 2000 anos atrás, né? Quantas vezes nós já viemos novamente? Estamos aprendendo, repetindo, e é essa escala. Vamos evoluindo a partir do momento que nós viemos, passamos por uma existência, desencarnamos, vamos para a espiritualidade, passamos por um planejamento reencarnatório, retornamos no meio que precisamos, e o processo vai e volta, até o dia que a gente não precisar mais voltar para o planeta Terra de provas e expiações. Já podemos ir para um planeta mais melhor, né? Mas aí a caminhada pertence a nós mesmos. Nós é que vamos escolher e fazer a nossa trajetória, não é? Então, o Espírito continua dizendo, peça ao Espírito Santo que ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Então, o Lacordaire continua. Todos vós que estáis encarnados em provação, vamos sempre nos lembrar, estamos no planeta de provas e expiações e estamos passando por provações. Estamos na escola, né? A Terra é uma escola. E nós estamos passando pelas provações que nós precisamos. E essa trajetória nossa, estamos à procura de luz, e que a vontade de Deus nos ajude para resplandecer
nosso comportamento, a nossa vida cristã, como cristãos que somos, cada vez mais possamos nos fortalecer diante das verdades que Jesus nos trouxe e que a espiritualidade nos traz o tempo todo, não é? Às vezes nós somos o tempo inteiro direcionados e de acordo com o nosso pensamento que nós vamos, que tipo de sintonia nós estamos abrindo? Será que nós estamos naquela constante vigilância, orai e vigiai? A prece que nós devemos estar sempre fazendo para nos vincular, né, com a espiritualidade maior, o nosso espírito protetor, da guarda. Então, nós precisamos nos perceber como espíritos imortais que somos o tempo todo. Porque aí a gente vai estar abrindo um canal maior com a espiritualidade, através do nosso pensamento, do nosso comportamento, não é? E aí o acontece, continua a sua mensagem. Todos vós que estáis encarnados em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus nos ajude para resplandecer aos nossos olhos. Então, todos nós já temos essa certeza, essa convicção plena que estamos passando por provações necessárias ao nosso crescimento espiritual. Porque esse é o nosso verdadeiro caminho, progresso. E aí ele fala da humildade. Aqui o tema é orgulho e humildade. A humildade, ele diz, é uma virtude muito esquecida por vós. Será que nós somos humildes? Mas é aquela humildade, não é aquela humildade de a gente não está falando de humildade de andar de cabeça baixa, de se sentir menor que alguém. Não, é a humildade que a gente, nos traz virtudes, nos percebendo como irmãos e sabendo que todos somos iguais, atravessamos as mesmas dificuldades, tendo um olhar de compaixão com todos aqueles que nós convivemos, aceitando as pessoas, os nossos irmãos como eles são, não é? Já que a gente não pode mudar o próximo, nós podemos mudar a nós mesmos. Então, são vários tipos de mudança de comportamento que nós podemos adquirir e nos faz melhores, como espíritos imortais que somos, e que também nos ajuda a conviver bem com todos aqueles que nos cercam. E talvez possamos ser assim um elo para que alguém também melhore, né? A partir de um bom exemplo, partindo do âmbito familiar, não é? Então nós realmente podemos ser bons exemplos e devemos ser bons exemplos para os nossos semelhantes. E nessa questão de humildade, ele diz o seguinte, continuando aqui com a ideia dele, né, com o ensinamento dele. É uma virtude pouco esquecida de nós. Será que nós somos humildes? Mas a humildade não é aquela humildade de se sentir inferior, de se apequenar diante dos nossos irmãos. É a humildade de nos reconhecer como seres, como nós já falamos aqui, como seres imortais, iguais, né? Cada um com a sua maneira de ser, nós somos irmãos, e na humildade de amar o próximo, entendendo que todos somos diferentes, mas convivendo com isso da maneira mais leve possível. Isso parte do âmbito familiar para o âmbito geral, não é? Então, como exemplo de humildade bem conhecidos entre nós, quem nós vamos lembrar? Quem é o nosso ícone, nosso mestre, nosso guia? Jesus. Então, ele é o nosso exemplo maior. E Jesus, como ele agiu quando ele esteve no meio de nós? Qual é o exemplo que ele deu? Ele deu um exemplo de orgulho, de se mostrar melhor que os outros, não é? De humilde o tempo inteiro, não é? O tempo inteiro, por toda aquela
espiritual, nós vamos entender. Então, isso nos abre um campo de aceitação da vida que nós estamos vivendo. Porque aquela questão da questão reencarnatória, né? Nós não nascemos, por acaso, em determinado local, em determinada família. Existe um propósito. E tudo isso são ensinamentos necessários que nós precisamos, pedimos, fizemos um planejamento para virmos para aquela situação, para que possamos nos modificar, nos melhorar, nos adaptar, nos amar. Esse é o projeto divino. Então, ainda aqui na questão da humildade, será que nós somos humildes? Humildes é a capacidade ou a qualidade de quem age com simplicidade. É uma característica das pessoas que sabem assumir suas responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. Olha só, como nós precisamos, né, perceber humildade. Porque há pessoas que fazem uma leitura de humildade totalmente diferente, né? E é a característica das pessoas que sabem assumir suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Então, é uma qualidade de quem age com simplicidade. Muito bom esse fechamento aqui, né? Essa ideia dessa questão da humildade. Então, Jesus, ele é o nosso ídolo, né? Jesus foi humilde. E os mais e quais os próximos? Quem mais nós podemos lembrar agora de seguidores do Mestre que nos trouxeram exemplos maravilhosos de simplicidade? Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, maravilhoso, né? Um ícone. Quem mais? Quem lembra de mais aí dos novos mais? Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá foi um exemplo, né? Mulher fantástica. E Francisco Cândido Xavier. Olha os exemplos que nós temos. E aí? Irmã Dulce? Alguém já leu? Uma pessoa de Irmã Dulce? Então, são exemplos, né? De hoje, né? Jesus que é o ícone, né? 2000 anos atrás, ele continua conosco o tempo todo. Esses exemplos trazidos são poucos seguidos. Poucos de nós conseguimos já seguir, por exemplo, Chico Xavier. Né? O próximo da gente. Será que podemos, sem a humildade, sermos caridosos para com o nosso próximo? Será que a gente consegue? Quando a gente tem a humildade, quando cada um de nós tivermos a humildade de se colocar no lugar do outro, será que fica mais fácil para nessa reversão a gente entender melhor, a gente aceitar mais o outro como ele é? Não é? Que é uma verdade. Muitas vezes a gente até gosta, mas a gente acha assim, mas eu não queria que essa pessoa fosse assim, agisse assim, falasse assim. Quer dizer, a gente quer moldar o outro. E o outro tem a sua característica, a sua individualidade. Como nós também temos a nossa. Não é? Então, não cabe a nós mudarmos os outros. Cabe a nós fazermos as mudanças necessárias para que nós possamos progredir espiritualmente. Se nós pudermos ajudar o outro, os outros, e se ele aceitar isso de uma maneira amorosa, maravilhoso, né? Tudo bem. Mas não podemos impor, porque temos o livre arbítrio. E aí isso funciona até dentro da nossa casa, principalmente dentro da nossa casa. Quando quem tem filho sabe, né?
Tem filhos que vêm agindo de uma maneira, às vezes, que a gente nem gosta muito, mas a gente vai educar. Nosso papel como pais é educar os nossos filhos. Não vamos tirar as nossas responsabilidades. Mas tem questões que a gente não consegue modificar. E aí, vai fazer o que com o filho? A gente vai continuar amando nossos filhos de intenção. E aí isso funciona em qualquer segmento da sociedade que nós estivermos envolvidos, seja no trabalho, seja no nosso lar, seja com os nossos amigos, seja na casa espírita, na igreja que nós vamos, onde quer que nós estejamos reunidos, né? Então, quando nós começamos a fazer essas mudanças, a refletir isso, a vida fica muito mais leve. Porque a gente para de tentar mudar o outro e faz a mudança interior de aceitar o próximo como ele é. E amar ele como aquele ser é. Não é? E aqui no nosso estudo de hoje, da Kardec, que traz essa mensagem, ele diz que sem a humildade nós não conseguimos ser caridosos para o nosso próximo. Já é uma questão para analisar. Ele diz que é o seguinte: a humildade é que nos iguala. Então, quando nós pensamos, temos certeza, convicção, não existe ninguém melhor que ninguém. Não pode ter o que for, todos iguaizinhos, retorna, nascemos, crescemos, desencarnamos, né? As condições econômicas, sociais, o que for, não faz diferenciação nenhuma. Isso é muito concreto, né? Nos nossos relacionamentos. A humildade, ele é que nos torna iguais. Mostra-nos que somos irmãos, que devemos nos ajudar mutuamente e nos conduz ao bem. E que sem a humildade, apenas nos enfeitamos de virtudes que não temos. Quantas vezes nós queremos ser o máximo, né? Aparentar, né? Bondade, aparentar, né? Mas não temos. Espiritualmente não temos. A gente pode mostrar algo que, na verdade, nós não estamos pensando e sendo transparentes nos nossos relacionamentos. Então, a humildade nos conduz ao bem. Sem a humildade, apenas nos enfeitamos de virtudes que não temos, como se vestíssemos uma roupa para ocultar as dificuldades do nosso corpo. Que devemos nos lembrar sempre daquele que nos salvou, Jesus, de sua humildade. Jesus foi humilde o tempo inteiro, não é? Que o fez grande e o colocou acima de todos os outros profetas. Será que nós podemos, sem a humildade, ser caridosos para com o nosso próximo? Momento de segundo de reflexão. Se nós não tivermos caridade, será que nós vamos perceber as necessidades daqueles, dos nossos irmãos, companheiros de jornada? Não é? Como é que está o nosso olhar em relação à nossa convivência com todos aqueles que nos cercam na nossa vida? A humildade, ela iguala os homens, nos coloca no lugar do outro, sempre naquela questão: o que nós faríamos se estivéssemos no lugar do próximo, do outro? Não é? E que nos remete à situação de, ao nos colocar no lugar do próximo, ajudar aquele que necessita. Se eu estivesse no lugar do outro, o que eu gostaria que o outro fizesse comigo? Não é? Então, sempre dessa maneira. Lembrando de Jesus, sempre, sua humildade, que o fez grande, e o colocou acima de todos os profetas. Ele é o nosso ídolo, eu não falei isso, né? Mas a gente tem que estudar Jesus o tempo inteiro,
e colocar como meta de vida, para que nós possamos evoluir. Somos espíritos imortais, numa escala de necessidade de cada vez mais evoluir. E o caminho é esse. Ele é o ícone para que nós possamos ter os exemplos e seguir. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Chaga destruidora, se instala na nossa intimidade e não permite que nós nos libertemos com facilidade. E às vezes nós somos orgulhosos e nem assim conseguimos detectar, né, esse sentimento que nós às vezes temos latente dentro de nós. Alguns acreditam que todos os bens que possuem os fazem melhores que outros. Então, tem pessoas que se acham melhor pelos bens que têm na terra, não é isso? E quando Deus os retira, se acham injustiçados. Tudo que Deus faz é grandioso, sabemos disso. Tudo tem uma razão e um porquê. Nós nascemos, vivemos, desencarnamos, fizemos um planejamento encarnatório, retornamos. Tudo é um processo que vai nos remeter a uma situação espiritual crescente, no sentido de uma evolução. Então, tudo tem uma razão e um porquê. Se nós estamos passando hoje por algum problema, e todos nós sempre temos, é um problema que a gente precisa trabalhar, aceitando e melhorando da forma que nós podemos manipular, ou resolver, ou aceitar aquilo que nós não podemos modificar. Todos os bens que nós possuímos não nos fazem melhores que outros, né? Isso aqui e às vezes Deus retira justamente para que a pessoa possa se melhorar, se desapegar das coisas materiais, porque o apego às coisas materiais também não é bom para todos nós. Apego às coisas, não é? Desapego é também uma situação que a gente deve trabalhar, inclusive dos nossos relacionamentos, das pessoas que amamos. Nós amamos as pessoas, mas as pessoas não são coisas nossas, nem os nossos filhos, né? Quem é mãe, quem é pai sabe disso. Nós somos o veículo que nos colocou no mundo, mas que eles são filhos de Deus e têm a sua trajetória também, já tem com a sua maneira de ser, não é? E a gente, cabe a gente educá-los, mas cada um já tem a sua personalidade. Tudo que Deus faz é grandioso e sábio. Tudo tem uma razão e tem um porquê. Tudo. Significando dizer que existe sempre uma razão e um porquê para a experiência evolutiva de cada um de nós. Nós estamos passando por um processo evolutivo que nós necessitamos. E aí a gente esquece do planejamento encarnatório, que a gente repete, porque nós escolhemos a situação que nós vivenciamos lá no plano espiritual. E aí a gente não lembra. Mas o dia que a gente vai retornar, nós vamos relembrar. Algumas coisas fizemos corretamente, outras não. Voltamos, vamos refazer aquilo que deixou de ser feito. Não é? Então, essa experiência espírito nenhum dá salto quântico. Vem uma reencarnação só aqui para o planeta Terra, numa vida só, ele passa espírito superior, né? Tem espíritos que já chegam aqui com uma capacidade muito evoluída, né? Como nos mostra o ciclo que chegam até nós. O Francisco Xavier, hoje a gente fala muito dele, Sérgio Menezes, todos os espíritos, né, que vêm para nos trazer exemplos de pessoas melhores, para sermos pessoas melhores. Então, desculpe.
Deus faz é grandioso e sábio, significando dizer que existe sempre uma razão e um porquê para a experiência evolutiva de cada um de nós. Rico, enquanto tu dormes sob tetos dourados, ao abrigo frio, não pensai nos nossos irmãos iguais a ti, estirados na rua na sarjeta? Não é o teu irmão, teu semelhante, o infeliz que passa fome? Sei que com essas palavras teu orgulho se revolta. Até concordas em lhes dar uma esmola, mas não aceitas apertar-lhes fraternamente a mão. Estamos falando da caridade, da situação de nos colocarmos no lugar daquele irmão necessitado. Sempre fora da caridade, não é o tema, mas é sempre o nosso foco maior, fora da caridade na nossa salvação. Então, precisamos sempre, estarmos ligados, estarmos focados nessa experiência evolutiva com os nossos irmãos. Existem algumas situações que não é material. Muitas vezes as pessoas estão precisando de alguém para conversar e ele não consegue alguém que o ouça. Ouvir o outro é um ato de caridade. Parar e dar atenção a alguém é uma caridade. Então é nisso, são pequenas coisas que às vezes nós perdemos a oportunidade de ser útil, de salvar talvez uma vida. Porque muitas vezes nós estamos focados em nós, só nos nossos problemas. Nós achamos, e algumas vezes, que só nós temos problemas. Esquecemos de olhar ao redor. Não é? Então, é preciso que nós tenhamos olhos para ver os nossos companheiros de jornada. Porque, quantas vezes, quem está precisando de socorro somos nós. E muitas vezes, ninguém percebe. Não é? Então, é caridade. Fora da caridade não há salvação. Parar para ouvir alguém, parar para observar alguém, para dar socorro a alguém, é caridade. A gente precisa ter olhos para ver, sentir, perceber os nossos companheiros de jornada. Não é olhar só para dentro de nós, para as nossas necessidades, o egoísmo. Ainda somos, em algumas vezes, egoístas. Pensamos em nós, na nossa família, nos nossos filhos, nas nossas coisas, Esquecemos que todos somos a família de Deus. Então, aí o espírito comunicante continua aqui nessa. Sei que com essas palavras teu orgulho se revolta. O que eu tenho que tomar conta dos meus? Ainda olhar para os outros, que estão ao redor. Eu não dou conta de tudo, falando de uma maneira assim, bem infantil talvez, Mas, e alguém, às vezes pensa assim, o que eu, descendente de sangue nobre, serei igual a este miserável que se veste de trapos, ao passar por alguém que pede um pedaço de pão, ou pede uma roupa, Com que olhar e sentimento nós estamos vendo esse irmão? Será que nós estamos julgando o irmão que está pedindo um pedaço de pão? Não é? Como é que é isso? Como é que nós estamos avaliando as situações alheias? Se nós não podemos ajudar, pelo menos estamos parando para ouvir, dando um sorriso, fazendo qualquer coisa que tire a pessoa daquela situação que pode ser uma depressão, pode ser uma situação muito difícil que ela precisa de alguém que a ouça, que possa falar, que possa lhe dar uma palavra amiga, Então é preciso ter olhos para ver, para perceber os nossos irmãos no dia a dia. E é isso, e dessa maneira, se fôssemos todos iguais, porque Deus teria colocado aquele irmão na rua
melhor do que ele, né? Porque aquele nasceu numa família riquíssima, tem tudo, e o outro nasceu na miséria, e vive na miséria. Então, o que os Espíritos nos trazem aqui é que é verdade que vossas roupas não se parecem em nada, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre nós? Não é? Que diferença haveria entre nós se nós nos despuséssemos de tudo aquilo que nos enfeita, que nos organiza? Não é? A nobreza de sangue, dirás tu, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do rico e do pobre. Existe diferença? Não existe, né? Entre o senhor e o escravo. Não existe diferença. Somos todos iguais. Quem nos garante que também já não fomos aquele miserável e infeliz como aquele irmão em vidas anteriores? Quem nos garante? Não é? Que não pedimos esmola. Quem nos garante? Que não a pediremos um dia. Olha só, gente. Hoje a gente pode ter uma situação financeira boa, né? E aí, na próxima? E na mesma encarnação, a gente vê situações de pessoas que nasceram ricos, perderam tudo. Existem situações assim? Existem, não é? Que não pediremos um dia a esmola daquele que hoje nós desprezamos ao ver-nos pedir. Não acabam para si as suas riquezas que imaginávamos eternas, com o nosso corpo, envoltório perecível de teu espírito. Então, quando nós retornamos, nós não levamos nada, deixamos tudo aqui. Vai o espírito. Como é que está sendo trabalhada a nossa luz? Como é que está sendo trabalhada a nossa luz? Tá? Volta-te humildemente para ti mesmo. Às vezes a gente olha muito para o outro, esquece de nos avaliar, esquece a autoavaliação. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre a realidade da vida e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade do outro. E aí, de novo, a gente vai trazer Francisco Cândido Xavier que está na cabeça hoje. Olha só, a humildade de Chico Xavier. Que legado! Aí, acima de Chico, obviamente, Jesus, que veio e não tinha roupa, não carregava nada. Não é? Aí vem esses ícones aí de espíritos que nos dão exemplos de desapego, de simplicidade. Não existe nada de errado em ter. Existe o errado que nós estamos colocando, a reflexão que nós estamos trazendo é como nós estamos lidando com as coisas materiais, com o nosso posicionamento dentro da sociedade que vivemos. Será que nós estamos nos achando superiores àquele que, por exemplo, tem um trabalho inferior ao nosso? Será que nós nos sentimos assim? É isso que nós precisamos refletir, né? Como é que nós temos essas situações? Que sentimento nós temos em relação ao nosso irmão necessitado? Lança então aí de novo, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre a realidade da vida e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade dos outros. São as coisas materiais que faz a superioridade e a inferioridade dos outros? Vamos imaginar que a morte chegará faceira sobre todos nós. Ninguém se livra dela, né? Pode correr, pode se esconder, mas não tem jeito. Todos vamos morrer um dia, não é? Que os títulos mais honoríficos não nos pouparão a morte. Podemos ser PhD em qualquer área que tiver nesse mundo. Todos nós vamos desencarnar um dia, não é? Então somos todos iguais, indiferente do currículo. Todos iguais, filhos de Deus. Ele nos ama de uma maneira qualificada. Que amanhã a morte
atendendo uma pessoa no balcão e ela estava tratando de um problema de outra pessoa. Ele teve um infarto na minha frente, um segundo depois ele estava desencarnando. A gente não sabe o nosso tempo. Eu quase morri de um naquele dia, de susto, né? Mas aconteceu, então a gente não sabe. Precisamos viver o agora com intensidade, fazendo o nosso melhor, porque nós não sabemos se temos muito tempo pela frente. Quanto tempo nos resta? Quanto tempo estaremos encarnados? E plantando as boas sementes, fazendo o nosso melhor, né, dentro do nosso grupo familiar e fora dele também, né? Então a morte chegará faceira para todos nós, não tem jeito, não adianta correr, não adianta comprar, não adianta ter dinheiro, né? Não tem essa. Todos nós passaremos pelo mesmo processo. Que ela pode chegar a qualquer momento. Não adianta ter medo, não adianta que não vamos nos livrar dela, né? Não tem jeito. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequeninos na Terra. E aí a gente hoje está com o Chico Xavier na cabeça. Não é? Quem conhece a vida de Francisco Cândido Xavier? A humildade, né? Aquela pessoa que muito presente, eu já estive lá na cidade, visitando inclusive o quarto, a cama que ele dormia. Gente, que simplicidade aquele homem. Olha que lindo, né? Viveu assim, passou pela gente uma estrela, né? É isso. Isso não estamos jamais trazendo o pensamento de que ter seja uma posição de atraso espiritual, que não deve, não. A situação é saber conviver com aquilo que nós temos, fazendo e pensando no nosso próximo, não é? Fazendo caridade, ajudando aqueles que nós temos condições de ajudá-los. Então, o Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria mostrando-nos a posição de grande no mundo dos espíritos, que eram aqueles que foram pequenos na Terra. E o bem, pequenos, muitas vezes, na verdade, os que na Terra eram maiores e muito poderosos, retornam, às vezes, numa situação espiritual muito sofrida, né? Muito decadente. E que os humildes, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, que não se perde nunca, que nós não perdemos. As virtudes adquiridas, nós não perdemos, não é? Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza na terra, que não se leva para outra vida. Então, os bens materiais, os títulos, nós não levamos. Nós só levaremos o que nós fizemos de bem. Não é? A riqueza, os títulos, a glória, nobreza de nascimento, nada disso nós vamos levar. Nada mais possuímos senão aquilo que nós fizemos de bem. Não é? Nós chegamos ao outro lado do mundo espiritual como náufrago de tudo que perdemos. Porque nada nós vamos levar. Os nossos amores, não é? Um dia vamos nos separar deles. Tudo. É claro que existem uniões que prevalecem no mundo espiritual, nós sabemos de casos assim, né? Através de leituras e tal, mas é sempre estar buscando fazermos o nosso melhor, nos melhorando como os espíritos imortais que somos, nos amando, respeitando o próximo, não é? E dessa forma nós vamos trabalhando o nosso orgulho, sendo mais humildes em determinadas situações. Cada um de nós vamos
precisar trabalhar sempre, né? Precisamos trabalhar algumas dificuldades que ainda temos dentro de nós, mas é preciso termos a humildade de nos reconhecer, de nos conhecer. Porque às vezes o orgulho e a arrogância que nós carregamos nos remete a acharmos que nós somos espíritos evoluídos, não é? E aí a gente vê os exemplos que a doutrina espírita nos traz de homens que eram humildes, como Francisco Cândido Xavier, Bezerra de Menezes, né? Homens que trouxeram para nós o exemplo de espíritos superiores. Então, são pequenas reflexões que podem nos ajudar nas situações do dia a dia, da nossa vida, partindo da nossa família, para o social que nós vivemos. E aí nós vamos herdando aí um pedacinho do céu, não é? Que é estarmos focados nessa busca de elevação espiritual de todos nós. Vamos agora aí? Ok. Então, alguns espíritos, eles chegam no mundo espiritual como náufragos que perderam até as próprias roupas. São aqueles que não adquiriram durante a existência nenhum aprendizado para se melhorarem como espírito, que somos nós, né, mortais, que passaram por aqui, viveram sem responsabilidades, sem se conectar com a situação. Por que viver? O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa família? Sem fazer questionamentos, simplesmente vivendo. Aí retornam à parte espiritual como náufragos, continuam perdidos, que ainda não se acharam como seres que precisam buscar a evolução, que é o foco e objetivo de cada um de nós. Esse é o nosso objetivo, progredir. Então, alguns vêm, fazem um planejamento, participam do planejamento encarnatório, nasce, às vezes até numa situação privilegiada. E às vezes aí dá a perdição, porque ele se esquece e aí vai viver a vida de uma maneira irresponsável e retorna sem grandes ganhos espirituais. Mas isso aí também é a idade, a maturidade do espírito, que nós precisamos compreender. E muitas vezes a gente tem esses espíritos na própria família, né? E é preciso que a gente também respeite o tempo daquele espírito. Porque, embora nós saibamos, precisamos evoluir, mas nós não podemos forçar a ninguém a fazer do jeito que a gente gostaria. Nem os nossos próprios filhos, né, as pessoas da família, né? O respeito, a forma do outro ser também é fundamental. Mas a responsabilidade de crescimento espiritual é individual. Né? Claro que se a gente puder levar alguém, é um ganho. Mas a gente não pode, não deve forçar que os outros façam aquilo que não querem, cada um no seu tempo. De repente, a idade espiritual dele não comporta aquele comportamento que nós gostaríamos que ele tivesse. Isso nos remete a aceitar melhor situações que acontecem, às vezes, na nossa própria família. Não é? Respeitando o tempo daquele espírito. Então, vamos então observar, já está fechando o nosso horário, né? Que uns que desencarnam, eles chegam no mundo espiritual privados de tudo, como náufragos. São aqueles espíritos que passam, têm uma oportunidade de progresso, mas não aproveitam as oportunidades para espiritualmente se elevar. Alguns consideravam
que mais humilhante eles tornam a nova posição, porquanto veio colocados acima de ti e resplandecente de glória o que eles na terra espezinharam. E aqui ele está falando, o Espírito que trouxe essa mensagem, ele está nos remetendo à reflexão de pessoas, de espíritos que vieram, que estão encarnados, que viveram ou ainda virão, não importa quando, mas o tempo evolutivo daquele espírito que passam pela vida e não tem responsabilidade nenhuma no tempo que eles viveram, passaram por aqui. Quer dizer, eles reencarnam, passam tempo, 70 anos de vida. Não tem ganho nenhum. Volta, está zerado. Porque ele não conseguiu dar um passo evolutivo no processo evolutivo dele. Enquanto outros vão que vão. É o tempo de cada um. É preciso que também nós, ao conviver com esses companheiros que estão nessa fase, que nós aprendamos a respeitar o tempo deles. Porque não adianta. A responsabilidade evolutiva é pessoal, individual. Né? O que a gente pode fazer é, quando estamos em família, se podemos ajudar, não é? Conversar. E se não, a gente ora, não é? Porque cada um de nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, não é? Mas vivemos em sociedade e temos responsabilidade em ajudar, né? Principalmente em família, amigos, se pudermos. Mas o importante mesmo é que saibamos que estamos vivenciando aquilo que precisamos, com certeza estamos buscando, e quem busca, encontrará, disse Jesus, né? Buscar e achareis. Quando nós estamos buscando, nós realmente iremos encontrar conforto, consolo, a força e a coragem de que necessitamos para seguirmos a nossa trajetória. Muita paz a todos. Então, muito obrigado, Tom, por essa noite, essa participação estudando, trazendo todo o estudo para a gente. Bem, meus irmãos, vamos trabalhar no momento do passo, né? É segunda fase, pedindo a todos que fiquem em concentração, em silêncio, para receber esse momento de melhores energias, tá bom? Os pacientes de favor se posicionam.
Então vamos orar, irmãos, em nossos pensamentos, levar o nosso pensamento ao nosso mestre querido, o mestre Jesus, a nossa mãe, Deus, os mentores da nossa casa, trazendo para nossas mentes, nossos corações, aqueles cujos nomes nós pedimos pela ajuda, pelo socorro, os que se encontram nas nossas caixinhas de socorro, pedindo possa abençoar cada irmão aqui presente, seja encarnado ou desencarnado, abençoar o retorno de cada um dos seus lares, possa levar e receber aqui essa paz, essa harmonia, dirigindo cada um deles, os seus lares, levando esse ambiente de amor para que possa todos sentir a tua paz na presença de cada um deles. Agradecemos também pela nossa irmã Vera, pela palestra dessa noite, pelos esclarecimentos, pelos entendimentos, que cada um faça a sua reflexão e, principalmente, tragamos para nossas mentes, nossos corações, todo esse entendimento, para que possamos aprender a tua lei, Senhor,